A série de História da Tecnologia vai misturar passado, presente e futuro nesse novo capítulo. Com o oferecimento da Udacity, a gente vai contar a história da inteligência artificial, ou IA, desde as primeiras pesquisas, passando pelas revoluções e chegando nas possibilidades para o futuro. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você não é um inscrito, dá um joinha porque tá bem legal e também tocar no sininho para receber notificações a cada novo vídeo que é enviado por aqui. Fez tudo isso? Então vamos lá para a história da inteligência artificial. Esse tema é tão inspirador que Hollywood nunca deixou de falar dele. Desde Metrópolis, filme mudo de 1927, temos produções com robôs, computadores e programas que agem para o nosso bem ou em busca da nossa destruição. Rapidinho dá para citar também Blade Runner, a inteligência artificial, Ela, aquele sobre uma assistente pessoal com a voz da Scarlett Johansson, as franquias Matrix e Exterminador do Futuro, Eu, Robô, que é baseado na obra essencial de Isaac Asimov, e também 2001 Odisseia no Espaço, com o ameaçador HAL 9000. As ideias que são relacionadas com a inteligência artificial são de muito antes do surgimento da tecnologia que tornou tudo isso possível. O ser humano sempre quis que uma máquina fizesse o trabalho de agir e também pensar que nem ele. E estudos de várias áreas começaram a ir por esse caminho especificamente durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, Warren McCulloch e Walter Pitts apresentam um artigo que fala pela primeira vez de redes neurais, estruturas de raciocínio artificiais em forma de modelo matemático, que imitam o nosso sistema nervoso. Outro artigo importante dessa época é o trabalho de Claude Shannon em 1950, sobre como programar uma máquina para jogar xadrez utilizando cálculos de posição simples, mais eficientes. Nesse mesmo ano, o lendário Alan Turing desenvolveu uma forma de avaliar se uma máquina consegue se passar por um humano em uma conversa por escrito que é lida por um avaliador. Esse é o teste de Turing, originalmente conhecido como jogo da imitação. Esse é o título do filme que retratou a vida do pesquisador, com Benedict Cumberbatch no papel principal. Em 1951 nasceu o Snark, uma calculadora de operações matemáticas simulando sinapses, que são as ligações entre os neurônios. O responsável foi Marvin Minsky, que era aluno da dupla daquele primeiro artigo sobre redes neurais. Em 1952, Arthur Samuel cria um jogo de damas no IBM 701 que consegue melhorar por conta própria e vira um desafio à altura de jogadores amadores. Tudo isso que a gente falou até agora é bem relevante, mas veio antes do período considerado pontapé inicial. O marco zero foi em 1956, na chamada Conferência de Dartmouth. Esse encontro reuniu Nathan Rochester da IBM, o Shannon do artigo do xadrez, o Marvin do Snark, John McCarthy e muito mais gente. Lá o campo de pesquisa foi batizado de inteligência artificial pelo McCarthy e até a máxima do setor foi definida. Cada aspecto de aprendizado ou outra forma de inteligência pode ser descrita de forma tão precisa que uma máquina pode ser criada para simular isso. A partir daí, quem participou do congresso ou só curtiu as ideias mesmo, se juntou para fazer a IA sair do papel. As possibilidades eram tão animadoras que órgãos privados e governamentais investiram pesado na área, incluindo aí a ARPA, Agência de Pesquisa de Projetos Avançados dos Estados Unidos, mesmo lugar onde nasceu a internet. E olha só a sequência de avanços desse período. Em 57, Frank Rosenblatt apresenta o Perceptron. Esse algoritmo com o nome de personagem de Transformers é uma rede neural de uma camada que classifica resultados e começou como uma máquina chamada Mark I. Já em 58 surge a linguagem de programação Lisp, que na época virou padrão em sistemas de inteligência artificial e hoje inspira uma família inteira de linguagens. Em 59, vemos pela primeira vez o termo Machine Learning, descrevendo um sistema que dá aos computadores a habilidade de aprender alguma função sem serem programados diretamente para isso. Basicamente, significa alimentar um algoritmo com dados para que a máquina aprenda a executar uma tarefa automaticamente. Em 64, teve o primeiro chatbot do mundo, a Elisa, que conversava de forma automática, imitando uma psicanalista, usando respostas baseadas em palavras-chave e estrutura sintática.
E em 69 é demonstrado o Shakey, primeiro robô que unia mobilidade, fala e certa autonomia de ação. Ele era lento e cheio de falhas, mas funcionava. O campo do processamento natural de linguagem era um dos mais promissores da época. Ele é o setor da IA sobre compreensão da fala humana e tem várias aplicações como tradutores, geração de linguagem em texto, reconhecimento de fala, processamento de voz e muito mais. Só que ao mesmo tempo em que a gente tinha essa expectativa lá no alto e muitos estudos acadêmicos, na prática não era tudo tão concreto ou tão rápido quanto esperado. Os robôs não andavam por aí com softwares super poderosos e por isso, no meio dos anos 70 até o começo dos anos 80, vivemos um período sombrio conhecido como Inverno da Inteligência Artificial. Uma era de poucas novidades, cortes nos investimentos e baixa atenção ao setor. A área precisava se reinventar e um dos campos que tornou isso possível é o de sistemas especialistas, proposto pela primeira vez por Edward Feigenbaum, no começo dos anos 80. Como o próprio nome já sugere, eles são softwares que realizam atividades que são complexas e específicas de um campo, fazendo o papel de humanos, mas com um raciocínio bem mais veloz e também uma base de conhecimento muito mais vasta. Esses sistemas aproximam a IA do mercado corporativo e aí vários setores percebem a utilidade de programas de computador que são inteligentes e são focados. Pega o exemplo das aplicações financeiras. Um sistema especialista ajuda na análise de risco de crédito bancário, no gerenciamento de riscos e até utiliza algoritmos para melhorar o seu desempenho na negociação de ações e gestão de ativos no mercado financeiro. Se você curte esse tema, a Audacity tem, em parceria com a empresa de gestão RoadQuant, um Nano Degree em IA aplicada em trading, que envolve até a construção de modelos financeiros. Mas vamos voltar para a linha do tempo porque o Japão vai entrar na história com a chamada quinta geração de computadores, que foi uma tentativa desse país de investir na área de tecnologia e modernizar toda a indústria de 1982 até a década de 90, incluindo aí a inteligência artificial. Por um lado, isso colocou o Japão no mapa dos novos avanços de vez e também acelerou alguns setores, como o de microprocessadores e de supercomputadores. Só que o investimento foi descontrolado, sem contar a adoção de uma linguagem de programação que não tinha muita adesão, chamada Prolog, ideias maiores que o poder das CPUs na época. Um segundo pequeno inverno da IA aconteceu na metade dos anos 90, mas logo foi superado. A segunda metade dos anos 90 foi marcada pela explosão da internet comercial, uma história que a gente já contou aqui no Tecmundo. As redes se aproveitaram da IA para desenvolver sistemas de navegação e também de indexação. Programas que vasculhavam a rede automaticamente e classificavam resultados, como até o protótipo do Google, nasceram nesse período. E uma resposta prática do quanto essa área avançou veio em 1997, quando a máquina derrotou o homem em um jogo de xadrez. O campeão soviético Garry Kasparov foi derrotado em uma das rodadas pelo computador Deep Blue da IBM em partidas que repercutiram ao redor do mundo. O Deep Blue adotava um método de cálculo via força bruta, que analisava as possibilidades, previa as respostas e sugeria o melhor movimento. Foi uma prova de que a gente estava no caminho certo. E essas máquinas também foram desenvolvidas para nos ajudar, como provou em 2002 a iRobot, que lançou o primeiro Roomba. Esse assistente de limpeza autônomo que fica na sua casa dá de 10-0 nos robôs de décadas atrás por combinar eficiência em uma especialização, pré-configurações e também sensores de posicionamento, tudo isso trabalhando junto. Outro bom exemplo vem em 2005 com a Boston Dynamics, que já existia bem antes. Ela apresentou uma revolução na IA com aplicações em várias indústrias, como o robô Big Dog, capaz de se movimentar por terrenos de difícil acesso para humanos. Formas de cachorro e até humanoides estão cada vez melhores em mobilidade e também em inteligência. Desde cerca de 2005, a inteligência artificial também é estudada para aplicação em carros autônomos. O caso deles é bem complexo, já que essa plataforma precisa estar conectada com vários sensores do próprio veículo e também com o tráfego em si, de semáforos aos outros automóveis. Essa é uma área que deve levar alguns anos para se desenvolver plenamente,
mas a gente já acompanha no presente alguns resultados. A DARPA mantém desde 2004 uma competição anual chamada Grand Challenge, que premia e também impulsiona projetos de carros autônomos. E de lá já saíram várias ideias e evoluções. Um dos destaques foi Sebastian Tran, da Universidade de Stanford, que venceu o desafio de 2005 com um veículo chamado Stanley, que era especializado em cruzar regiões desérticas em alta velocidade. Guarda esse nome porque esse pesquisador vai ser importante daqui a pouquinho. Tem ainda o caso da Waymo, uma subsidiária da Alphabet, que por sua vez é dona da Google, que já realiza vários testes com carros autônomos e quer tornar esse segmento popular até 2020. A partir de 2008, o processamento de linguagem natural voltou com tudo. A Google lançou seu recurso de reconhecimento de voz no iPhone para fazer pesquisas, e isso mostrou toda a integração da IA com todo o ecossistema da empresa. Em 2011, a própria Apple lançou uma assistente virtual, a Siri, que responde perguntas, pesquisa por você até conta piadas. Ela é seguida pela Alexa da Amazon, que explodiu em popularidade, a Cortana da Microsoft e o Google Assistente. Também em 2011, a IBM voltou a ganhar as manchetes com o Watson, um supercomputador e plataforma de inteligência artificial. Para mostrar todo o seu potencial, ele venceu os melhores jogadores no game show televisivo de adivinhação Jeopardy! A partir daí, ele começou a ser aplicado em vários campos, como saúde, direito, reconhecimento de imagem e muito mais. Conhecida como a Universidade do Vale do Silício, a Audacity surge nesse ecossistema inovador dos Estados Unidos em 2011, após o experimento do professor da Universidade de Stanford, Sebastian Tran, ao lado de Peter Norvig, em que eles ofereceram um curso online e gratuito sobre introdução à inteligência artificial. Mais de 160 mil alunos de 190 países fizeram a inscrição e mais de 400 superaram os alunos da própria Stanford. Após esse episódio, Tran percebeu que havia a necessidade de uma universidade voltada para a tecnologia que fosse prática, barata, acessível e altamente eficaz para o mundo. Daí surgiu a Audacity. Em 2012, a Google deu mais um passo em seus sistemas de IA. Consolidando tecnologias de desenvolvimento desde 2006 em Deep Learning, ela conseguiu treinar um algoritmo para reconhecer gatinhos em vídeos do YouTube? Bom, esse aprendizado profundo usa redes neurais com uma maior quantidade de camadas do que os pioneiros que discutimos, processando muito mais informações e deixando a máquina mais livre para fazer assimilações e classificar elementos. É assim que ela faz tarefas mais complexas, como reconhecer e catalogar fotos e também vídeos. O Deep Learning pode ser integrado com outro processo, a visão computacional, que é permitir que um sistema lide com obtenção, compreensão e também análise de imagens. A Afectiva, por exemplo, empregou isso em um reconhecimento de rostos para reconhecer emoções do rosto humano. Falando em presente, nos últimos anos foram várias as conquistas de inteligências artificiais no ambiente humano. Em 2014, um chatbot chamado Eugene Gustman conseguiu vencer o teste de Turing e convenceu os jurados durante uma conversa por escrito de que ele, que era um programa, na verdade era um humano. Já em 2016, a AlphaGo, desenvolvida pela DeepMind, virou mestre no jogo de tabuleiro Go e venceu o campeão mundial da categoria em uma série de vitórias que foram muito mais impressionantes que aquelas no xadrez de anos atrás, porque o algoritmo aprendeu todas as regras e estratégias do jogo, observando outras partidas e depois jogando contra si próprio para melhorar. Aliás, a gente normalmente só vê uma IA como uma interface simples e interativa, mas tem muita coisa por trás. A construção de uma inteligência artificial envolve uma série de algoritmos, que são instruções em código que devem ser seguidas, principalmente em Python, além de bibliotecas abertas com instruções e ferramentas que vão ditar todo o comportamento do código, e também um framework, que é uma estrutura um pouquinho mais complexa e que combina ferramentas e oferece um direcionamento mais prático para um projeto. E hoje em dia temos a IA em praticamente todos os processos que realizamos em eletrônicos. Ela está na organização de playlists ou sugestões do que assistir no seu serviço de streaming. Está nas estratégias do computador nos games. Está também nos processadores mobile, como o Kirin 980 da Huawei, e também nas respostas automáticas sugeridas quando você escreve um e-mail.
E olha, tem muita, mas muita coisa que ainda está começando e que tem potencial para decolar no futuro. O Google Duplex, que é uma inteligência artificial que conversa via voz mesmo por telefone e agenda consultas ou reserva mesas em restaurante, pode virar algo bem mais completo em conversação. E tem ainda as GANs, que são redes geradoras adversárias, que são capazes de gerar conteúdos e produzir imagens, vídeos e sons. Empresas como a Adobe vão se beneficiar muito disso em edição nos softwares como o Photoshop. Já evoluímos muita coisa, mas tem muito trabalho pela frente. E essa é a trajetória da evolução da inteligência artificial até agora. Essa tecnologia já é impressionante e essencial para o nosso dia a dia, mas tem muito que pode evoluir e você pode fazer parte dessa história. A Audacity é a primeira escola de inteligência artificial do Brasil e tem cursos especializados na área para você virar craque no assunto, expandir seus conhecimentos e construir um currículo de respeito no mercado. Acesse udacity.com.br/inteligência-artificial, conheça melhor cada curso, faça sua matrícula e aproveite. Até a próxima!